Luana Kisner, seja bem-vinda ao Pré-Market, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite ao Chico e ao Marco, obrigado por estar aqui. Maravilha, Seguinte, Luana. falando sobre o nosso... É isso mesmo que eu ia te perguntar, os mercados futuros aqui, a abertura daqui a pouco, o que você está enxergando, como tem atuado aí o trader que opera esses ativos? Bom, falando sobre o nosso mercado de ativos que eu opero, em relação ao dólar, nós podemos observar que ele vem em um movimento de alta global desde quarta-feira. E eu acredito que ele vai em direção aos 5.760 por ali. E em relação ao nosso índice Bovespa, nós podemos perceber que ele parece que atingiu um piso ali pelos 132 mil pontos. E eu não vejo motivos para que ele trabalhe abaixo dessa região. Mas é importante nós percebermos, nós entendermos que para nós termos movimentos altistas, a gente precisa de duas fontes, duas partes. A primeira seria a volta dos investidores internacionais, que eles têm, parece que eles têm desinteresse no nosso mercado de ações, visto que apareceu ambientes mais promissores que no Brasil, e também a nossa mudança de postura política em relação aos nossos cortes de gastos, que vem deixando inseguros esses investidores, vem trazendo estabilidade fiscal. Então, essa mudança é muito importante para que a gente atraia novamente esses investidores. Então, vimos que na semana passada nós não tivemos grandes movimentações em relação aos ativos futuros, também porque a nossa agenda econômica não teve grandes surpresas, estava realmente bem fraca, mas diferente dessa semana, que amanhã nós já temos o protocolo lá do livro bege, onde vai trazer o relatório do cenário atual de toda a região dos Estados Unidos, que é muito importante, porque também define a taxa de juros curtos lá dos americanos. Então, eu acredito que tudo isso vai influenciar bastante. E também aqui no Brasil, nós temos a divulgação do IPCA 15 nessa quinta-feira. Bastante coisa para acontecer aí que o mercado vai ficar antenado. Geralmente o mercado está começando a andar depois, sempre na segunda e terça-feira tem sido morna. Como você já mencionou, o livro bege amanhã. O livro bege é uma leitura sobre a decisão anterior, não é uma leitura para frente, é sobre por que cortou os juros 0,5%. Agora o mercado, como o London já disse, vai acompanhar alguns fatores para que tenha um pouco mais de oscilação. Luana, pergunta que eu faço para você é o seguinte: o mercado tem amplitude, tem oscilação, mas falta de liquidez. Você está encontrando alguma dificuldade para operar em determinados horários? A largada tem sido crucial, na parte da tarde o mercado morre. Como você encaixa as suas operações? Como você está encontrando no mercado? Quais são os horários de melhor oportunidade? Com certeza o horário da manhã, onde tem muito mais volatilidade ali pelo meio-dia, o mercado fica bem parado e às vezes às 2, 3 horas da tarde tem alguma movimentação, mas eu particularmente deixo para fazer minhas operações pela manhã e mantenho a minha tarde com outras atividades. Tem que fazer para descompressão, né? Porque senão essa vida de operador de mercado não é brincadeira, não é fácil. O estresse à flor da pele. Luana, muito obrigado pela sua participação. Espero te ver mais vezes aqui no Pré-Market. Um ótimo dia, um bom pregão para você. Eu que agradeço. E bons traders para todo mundo. Boas operações. Obrigado. Marcos Moreira, a Luana acabou de falar aí sobre o IPCA na quinta-feira. O IPCA quinta-feira determina essa curva de juros. Tivemos aí uma alta da inflação, mas olha, eu vou falar para vocês, viu? A inflação que está chegando na ponta final do consumidor está um pouquinho maior do que essas projeções aí, porque está tudo subindo e o preço da carne deve disparar até o final do ano também. Cenário de inflação no Brasil, pelo menos de arrefecimento, não é, pelo menos eu não enxergo. Como você está vendo isso, Marcos? Bom, como a Luana disse, essa semana nós temos o IPCA 15, né, e de fato a inflação está mostrando sinais claros de desancoragem. Inclusive a inflação que o consumidor percebe na ponta final, como o Marco colocou muito bem, acaba tendo um impacto ainda superior.
porque nós vemos um fenômeno de alta dos preços de alimentos, nós projetamos também que o IPCA 15 deve sofrer uma alta de preço também da carne. Existe todo um temor com relação a uma alta do preço do petróleo, que pode ser um reflexo, né, do agravamento dos conflitos geopolíticos, principalmente envolvendo o Irã, que é um dos maiores produtores de petróleo hoje do mundo. Então, de fato, a inflação percebida pelo consumidor, ela pode ser um pouco maior do que os indicadores oficiais. Nós vemos que a inflação ela tem um papel fundamental, né, nas decisões de política monetária. O Banco Central brasileiro ele vem em seus comunicados indicando que precisa voltar a haver uma reancoragem dessas expectativas em um horizonte relevante ali de 18 meses. Ontem, por exemplo, nós tivemos o relatório Focus, onde o consenso de mercado para a inflação voltou a subir. Então, para 2024, a expectativa do mercado já é de uma inflação no teto, né, no limite superior da meta de 4,5%. Lembrando que o centro da meta de inflação é 3%, podendo oscilar 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Como eu disse, o mercado espera hoje já 4,5% para 2024. Tivemos também um aumento nas expectativas para 2025, que hoje atingiram a marca de 4%, razoavelmente distante do centro da meta, né? Então, essa reancoragem da expectativa futura de inflação 2025, primeiro semestre de 2026, vai influenciar diretamente o andamento das taxas de juros ao longo dos próximos meses. Então, a notícia que nós temos para os consumidores é que muito provavelmente teremos uma inflação um pouco mais alta do que o projetado há alguns meses, por um período razoavelmente mais longo também.